E é isso, galera do canal, tudo bem com vocês? Olha onde eu tô hoje, vou fazer uma entrevista com Ferretti, ex-Corinthians, ex-Monza da Itália, ex-seleção brasileira sub-17, sub-20, e eu tô aqui no espaço dele, ó, no espaço do Ferretti. Eu vou mostrar pra vocês o lugar dele. Então, galera, olha só que privilégio que eu tenho de apresentar pra vocês hoje o Ferretti, que é um ex-atleta profissional de futebol, ex-Corinthians, ex-seleção brasileira, ex-Monza da Itália, e hoje ele se reinventou. Ele vai contar um pouco dessa trajetória dele. Ele se reinventou e hoje é um empresário aqui em São José dos Campos. Tem uma enoteca aqui maravilhosa que já vou soltar para vocês, e também tem a marca dele de vinho. Ferretti, e aí, Renan, beleza? Prazer, cara. Prazer, bem-vindo aí à enoteca. Obrigado. Boa tarde aí, bom dia, boa noite a todos que estiverem vendo aí de qualquer lugar do planeta. É isso aí. Prazer imenso estar com vocês. Que bom. Ferretti, eu queria que você começasse contando pra galera, porque muita gente do canal, Ferretti, sonha em ser jogador de futebol, ou é jogador de futebol, e tem muitos conflitos. A gente sabe que 99% dos jogadores não ganham dinheiro ou nem conseguem chegar lá. Como é que foi pra você? Então, Renan, cara, é sem dúvida nenhuma uma carreira muito difícil, né? Todos os percalços, tudo aquilo que você encontra aí no decorrer da carreira, realmente não são todos que conseguem chegar onde a gente almeja quando inicia lá atrás, né? Quer jogar num grande clube, profissionalizar, né? Ter uma carreira longevo aí, vamos dizer. Mas realmente, eu não sei o percentual, sei que é muito baixo, mas a maioria das pessoas não consegue atingir essa meta aí. É uma carreira que requer muito sacrifício, né? Você tem que abrir mão de muita coisa, né? Pra seguir em frente. Não foi diferente comigo. Abri mão de muita coisa. Sua base foi aonde? Você começou onde? Eu iniciei em São José, aqui em São José dos Campos, né? Com 13 anos. Eu jogava no Dente de Leite de São José, que antigamente era categoria, agora é sub-13, né? Sim. Eu faço um campeonato, que é um torneio que passava todas as manhãs na TV Band, que chamava Copa Luciano do Vale. Era um torneio Dente de Leite, que todo sábado de manhã passava na Band. Eu vou pelo São José. Lá eu tenho, não era ainda meu ano, né? Eu era mais novo, era o mais novo da categoria, inclusive. Mesmo assim eu fui titular, joguei, fiz muito gol lá nesse torneio. E aí chamou atenção, despertou a atenção de muitos clubes, até porque a minha idade era inferior, né? Eu estava jogando uma categoria acima da minha. E aí foi que em 96, esse campeonato foi em 95, em 96 eu vou pro Corinthians. Né? Você vai em qual categoria lá? Era infantil, né? Não, era Dente de Leite. Sim. Né? Eu jogava uma categoria acima, era o Dente de Leite. Eu vou pro Corinthians como Dente de Leite em 96 com 13 para 14 anos. E aí fico no Corinthians até 2005, quando eu vou para Itália, né? Então eu vivi toda a categoria de base no Corinthians, seleções de base, né? Então eu joguei seleção sub-15, seleção sub-17, seleção sub-20 Quem e aí tava na época profissional com 17 para 18 anos, é a minha primeira experiência profissional. 17 para 18 anos no Corinthians, gente. Já pensou um negócio desse? Qual que é essa carga? Qual que é essa carga quando você ingressa no profissional no Corinthians, que é um dos maiores clubes do Brasil e do mundo? Como que foi pra você assim lidar com essa pressão na época? Rapaz, o Corinthians por incrível que pareça, eu acho que eles treinam o jogador para essa pressão, né? Porque desde categoria de base é uma pressão assim que a gente sofre lá desde pequeno, que é absurda, cara. Eu lembro que são retaliações que diante, né, pela categoria você vai entendendo o quanto é grande o Corinthians, né? Sim. Então, por exemplo, tinha Dente de Leite, você começa a perder, não ganhar muito jogo, tipo assim, proíbem os pais de ir assistir o jogo, entendeu? Que tipo isso? Assim, na minha época, imagina, né? Galera. E aí vai subindo, infantil, né? Aquela ameaça constante de ser mandado embora, aquela coisa de troca de treinador. É uma pressão constante. Então a gente vivencia isso no Corinthians. Eu falo com experiência por ter vivido no Corinthians por quase 10 anos.
a gente vive uma experiência que é uma pressão diária lá no Corinthians, né? Psicologicamente falando, é muito forte. Quando eu subo pro profissional, é ainda pior, porque quem me sobe pro profissional é o Luxemburgo na época, né? E aí tinha várias estrelas. Não é, o futebol brasileiro na época não é como é hoje, assim, tipo, as estrelas rapidamente vão pro exterior, né? Tinham nomes de muito peso nos clubes que representavam a camisa de, né, tipo, mais ou menos identificava muito bem com a torcida, que era Marcelinho Carioca no Corinthians, Raí no São Paulo, enfim, né, e outros no Palmeiras, Paulo Nunes, que veio do Grêmio pro Palmeiras, mas identificou muito na época da Parmalat com os títulos, Alex e tal. E, enfim, então vários outros jogadores que identificavam-se muito com as camisas dos clubes, né? Sim. No Corinthians, quando eu subo, é um momento conturbado, porque o Corinthians tinha ganho aquele Mundial de 2000, né, lá no Rio contra o Vasco, e aí muda totalmente o clube, alguns jogadores saem e tal. Que é natural, né? Algumas mudanças. E aí eu subo, tá, o Marcelinho, era o Marcelinho Carioca que estava, era Fábio Luciano, Luizão, próprio Paulo Nunes, nossa, Miller. Olha quanto jogador de nome. Caramba, pesado. Gente, olha. E sem contar meus colegas que jogaram comigo na categoria de base, né? Então tinha o Gil, o Everton, o Kleber, lateral esquerdo, sim, o Índio, lateral direito, a zaga tinha o Anderson, enfim, e vários outros jogadores que posteriormente vieram atuar no profissional. Mas é realmente um clube muito difícil. Eu costumo dizer que muitos dos jogadores, assim, respeitando todos os clubes do Brasil, mas jogar realmente em São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, não é fácil. Não é fácil. Tem muito jogador que infelizmente não se adapta, porque é realmente porque essa pressão e esse ambiente às vezes é como o Ferretti disse, pessoal, você já ambientar desde pequeno, desde uma categoria, te facilita quando você chega num profissional. Porque muita gente realmente, às vezes, é muito bom de bola, só que não consegue desenvolver por não ter criado essa identidade logo cedo, entendeu? E não que isso vai ser um diferencial também quando você vai atuar profissionalmente, né? Porque isso vai da personalidade de cada um, né? Cada um é moldado de uma forma, né? Então, eu tive inúmeros jogadores que jogaram comigo nas categorias de base que sempre foram reservas. Que, por exemplo, Ricardo Oliveira, ele foi mandado embora do Corinthians. Acho que poucas pessoas sabem disso. O Ricardo Oliveira, no Júnior do Corinthians, ele é mandado embora do Corinthians, entendeu? Ele vai para a Portuguesa, onde ele joga, acho que uma Taça São Paulo pela Portuguesa, só profissional, e aí ele deslancha da forma como foi, né? Assim como o Ricardo Oliveira, na época teve um outro que foi mandado embora também, que era o Edson Pelé, que o Corinthians depois recontratou ele como profissional. O Corinthians trouxe ele da Portuguesa, inclusive. Era do Corinthians, saiu, foi mandado embora e depois o Corinthians voltou como profissional. Trouxe de novo. Então, assim, muitos jogadores que no Corinthians não davam certo, foram mandados embora, depois, de alguma outra forma, se encontraram em outros clubes e tiveram carreiras de sucesso, né? Isso não quer dizer que a metodologia que o Corinthians trabalha nas categorias de base, com essa pressão, com essa coisa de sempre trabalharem com o jogador no risco, não quer dizer que isso é uma certeza, não quer dizer que vai virar jogador sem estar lá, né? Sim. Mas assim, sem dúvida nenhuma, é um clube que vive sob pressão, né? É diariamente pressão, é incrível. Poxa, é bacana essa experiência. Eu mesmo não tinha essa noção nem dimensão de como era, porque, como todo mundo já sabe, eu fui jogador, mas fui dublê. Agora a gente tá falando com alguém de verdade aqui. Não, eu tô ali no dublê também. Nada. E depois do Corinthians, Ferretti, você foi pra Itália. E como é que foi essa transição, essa negociação? Porque você era uma das joias ali do Corinthians. Então, rapaz, infelizmente eu não falo isso com pesar, tá? Eu não tenho nenhum tipo de amargor quando eu conto a minha experiência no Corinthians. Infelizmente, eu realmente tive uma ascensão muito grande ali na categoria sub-17, onde eu começo a ter as convocações para seleções e tal.
Mas infelizmente, né, com 17 para 18 anos eu tenho a primeira grave lesão das minhas 3, né, que foi a fratura do tornozelo e ruptura de todos os ligamentos. Então eu fico em torno a 8 meses sem jogar. Eu tinha 17 para 18 anos, foi em 2000, antes de eu subir profissional. Acontece essa lesão que infelizmente ali já me prejudicou muito, já foi uma lesão seríssima, é uma lesão que para muitos poderia tranquilamente ser o fim da carreira. Eu operei na época com o Dr. Joaquim Grava no Corinthians, né, todo o staff da preparação física e fisioterapia do Corinthians sempre foram no top. Então eu trabalhei muito, eu recuperei, voltei, né? E quando eu volto, pouco tempo depois, na Taça São Paulo de 2001, ainda na Taça São Paulo de 2001, eu tenho a torção de joelho, na qual eu... Na Taça São Paulo? Minto. São tantas lesões que nós vamos esquecendo. Na Taça São Paulo eu tenho descolamento do músculo adutor, do próprio osso. Nossa. Né, num lance sozinho, com 5 minutos de jogo. Taça São Paulo de 2002. Taça São Paulo 2002. Primeiro jogo da Taça São Paulo, Corinthians e América de Natal. Nossa chave foi em Limeira. 5 minutos de jogo, eu vou simplesmente arrancar, sair em velocidade. Normal. Já fiquei no chão, um lance normalíssimo, ninguém nem encostou em mim. Já fiquei no chão na hora, não conseguia nem mexer a perna, não conseguia levantar e tive esse descolamento, um descolamento do músculo do adutor, em que eu tive que operar novamente com o Dr. Joaquim. E aí eu fico, porque não foi uma cirurgia de pubalgia tradicional, foi uma cirurgia mais complexa devido a esse músculo que tinha soltado, enfim, do osso. Eu tive que ficar mais 6 a 7 meses sem jogar. Aí, e por último, e não menos pior, que é a terceira cirurgia, eu tinha, quando eu machuquei o tornozelo, foi no tornozelo direito, né? Aí o pubis e aí o joelho, no joelho direito, em que eu venho machucar também o cruzado e ter que operar. Então foram 3 cirurgias, isso eu tô falando pra vocês, eu tinha 21 anos. Com 21 anos, gente, imagina a cabeça de um adulto, né, um pré-adolescente saindo para a fase adulta, acontecer tudo isso, lidar já com a pressão natural, né, de se virar um profissional no clube como gigantesco como o Corinthians e lidar com essas 3 cirurgias, não foi isso? Então, cara, eu assim, eu não tenho arrependimento nenhum, né? Aconteceu tudo que eu pude desfrutar dentro do futebol, eu desfrutei. Esse foi um período de recuperação, de sofrimento, certo, mas tem muitas coisas boas, né? Após a minha recuperação do joelho, eu vou para a Itália, né? Eu vou para o Monza com uma cláusula que o Corinthians coloca, que dentro de 1 ano ou 2 anos, se eu fosse negociado com algum clube dentro da Europa, o Corinthians tinha um percentual lá, não vou me lembrar agora. Mas eu saio daqui, não vou para o Monza, eu vou para Triestina, em Trieste, na Itália, norte da Itália. Uma cidade fria, já é fronteira, bem no norte da Itália, fronteira com a Eslovênia, com a Croácia. Chego em pleno inverno lá, assim, frio absurdo, não falando nada italiano, não sabia nada, língua. Como é que foi pra você então esse Cara, mas choque? Assim, foi eu acho que eu tinha ficado muito tempo dentro do Corinthians, né? 9 anos e meio, quase 10 anos, eu também me via com a necessidade de trocar de ambiente, né, dessa mudança. E aí é quando aparece essa oportunidade de eu ir para a Itália. Chego na Itália através de um pessoal que sempre me acompanhou nas categorias de base. Eles me acompanhavam como eu tinha essa predisposição para a cidadania italiana, então eu já tinha um grupo de empresários da Europa que me acompanhava. Seleção, alguns torneios que o Corinthians fazia e tal, já tinha um pessoal me monitorando. Sim. E aí aparece a chance, né, até então não era o que eu imaginava, mas é um time de Série B da Itália, com estrutura,
tinha uma estrutura pequena, porém era um time que nunca tinha caído para a Série C, então uma vez que subiu, né, não desceu mais. Legal, isso é importante. E era um time que tinha algumas prioridades, assim, a manutenção sempre na Série B, não tinha grandes ambições, eles não lutavam, não concorriam para subir para a Série A, certo, mas também não saíam da Série B, né? Time pequeno e que ali abriu as portas, né, para eu ir, mas eu lembro que o principal atrativo para mim no momento não era dinheiro, porque eu não ia ganhar um grande salário lá, visto que eu não vinha jogando. Era uma outra oportunidade de eu tentar... De visibilidade em um outro mercado, você quis abrir um outro mercado. Mas o atrativo maior foi que o clube se colocou à disposição para... a fazer toda a documentação minha da cidadania italiana. Então isso para mim foi muito importante na época, né? Os caras falaram, não, você vindo a gente vai resolver a sua cidadania. Porque querendo ou não, te garante, né, no futuro, você realmente já estava pensando muito à frente. Eu, por exemplo, eu nunca pensava. Eu pensava assim, quando eu parasse de jogar futebol, o que eu iria fazer? Então assim, é um questionamento que muitas pessoas, muitos atletas têm. Mas eu, diante dessas contusões, essas dificuldades que eu passei, 3 cirurgias e tal, eu já pensava alguma coisa assim, poxa, o que eu posso fazer? Já amadureceu nesse sentido. E quando apareceu a cidadania italiana para mim me fazer, eu falei, é isso que eu preciso. Entendi. Eu preciso ter esse documento para quê? Óbvio, pô, se aparecer algum clube na Europa, eu tô com a cidadania, eu vou contar como jogador europeu e tal, maravilhoso. Mas... agora falando com você, eu nunca tinha pensado, mas lá atrás eu me lembro assim, de pensar, pô, no futuro, se eu precisar estudar, se eu precisar morar em algum lugar, eu tenho a cidadania italiana. E aí eu vou para a Itália, né, fico os primeiros 6 meses em Trieste sem jogar, porque a documentação não estava pronta ainda. Eu cheguei em janeiro, né, então os campeonatos lá são... biênio que eles falam, né? Então, por exemplo, temporada 2017, 18, 18, 19, né? Então, eu cheguei eu fui em 2005, assinei contrato, chego em janeiro de 2006. Isso mesmo, janeiro de 2006 para jogar. Aí toda a documentação ainda está com problema, então eu não podia jogar mais e acaba 2006, 2007. Aí eu vou começar. Não, eu chego em janeiro de 2005. Certo. Janeiro de 2005, não jogo, aí eu começo a temporada 2006, 2007. Entendi. Você começa então do início, no caso. Eu fiquei 6 meses sem jogar. Certo. Isso aí. E aí de janeiro de 2005 a metade do ano eu não jogo, e aí 2005 para 2006 eu começo. Aí, primeiro ano muito difícil para mim, adaptação, muita dificuldade em vários setores, língua e tal. Mas ainda assim consigo me destacar no final na parte final, né? Depois o ano 2005 acaba, 2006, janeiro de 2006 eu começo a me destacar bastante e termino a temporada, se eu não me engano, minha primeira temporada com 6 gols. Não era atacante, eu era um meio atacante, né? Termino a temporada com 6 gols. Aí eu volto, né? Acaba a temporada, eu volto. E aí aparece o meu treinador, que era o meu treinador na Triestina, vai para o Monza. O Monza era a Série C do Campeonato Italiano, então era a 3ª divisão do Campeonato Italiano. Mas era um clube mais expressivo? Era porque é próximo de Milão. Entendi. Entendeu? O Monza é a 28 ou 22 quilômetros de Milão. Eu estava numa cidade muito, muito distante. Assim. Para vocês entenderem assim, dos grandes centros do futebol, por exemplo, eu estava em Caxias do Sul. Né, numa cidade assim, bem fria, bem distante dos grandes centros de futebol. E aí o que acontece? Me aparece uma oportunidade, trazendo aqui pra gente, lógico, obviamente, guardar as devidas proporções, me aparece uma oportunidade, sei lá, na Portuguesa. Sim, então, sim, entendeu? Sim. Tipo, então eu saí de um time que estava acima do que é a Portuguesa hoje no Campeonato Brasileiro, mas era mais próximo dos grandes centros, dos grandes clubes aqui da capital, né? E aí eu tomei a decisão de ir pra lá. Fico lá mais uma temporada, eu fui muito bem lá. Certo. Aí vou pra Grécia ainda, vou pra um time de Série A na Grécia, que era o Skoda Xanthi, que aí já é uma outra estrutura, também joguei. Fiquei 1 ano e 4 meses lá. Porque entra a Grécia naquela
teve uma grande crise europeia lá, que a Grécia foi super atingida. Eu fico 6 meses sem receber. Nossa, e aí? Foi terrível. Isso com quantos anos, no caso? Isso já eu com tô uns falando. 24, 25 anos? Eu tô falando em meados de 2008. 2008 para 2009. Aí em 2009 eu volto para Itália, pro Monza. O mesmo treinador que tinha me contratado lá atrás na Triestina. E aí nesse período de pré-temporada ele acerta com o Torino. O Torino estava na Série B do campeonato italiano na época. E aí ele de novo me leva pro Torino. Eu chego no Torino, faço os exames médicos, tá tudo ok. E aí a gente vai treinar. Na pré-temporada, a gente viajou para uma cidade na Áustria, eu não lembro o nome. Num coletivo eu tomo uma entrada no tornozelo, num treino que eu já tinha operado. Meu tornozelo fica inchadíssimo, uma coisa absurda. Os caras fazem todos os exames lá na Itália e detectam que eu tinha que operar novamente. E aí? Quando eles falaram que era a minha 4ª cirurgia, Cara. eu já estava com 26 anos para 27. Eu falei assim, não, eu operar de novo, eu não opero. Aí eu peguei os exames, vim pro Brasil, fui no Corinthians, lembro até hoje, fui lá no Dr. Joaquim, mostrei os exames para ele e falou, Ferretti, realmente você tem que operar de novo. Dr. Joaquim Grava bateu o martelo que... Falou, tem que operar. Eu falei, doutor, então eu não vou operar mais. Eu falei, então você não vai jogar mais. Eu falei, então não... Pra mim... E ali você Eu tomei a decisão assim, era em janeiro, eu vim pro Brasil, era janeiro de 2000 aí já era 2009, eu acho. 2009. 2010, janeiro de 2010. Eu vim pro Brasil, fui no Corinthians, fiz o exame, não deu. A minha passagem era ida e volta, para eu voltar para Itália. Eu fui, peguei a decisão, falei, não jogo mais, voltei para Itália. Quando eu voltei para Itália, eu comuniquei ao pessoal, olha, eu não vou jogar mais, eu tenho que operar realmente. Mas você tinha contrato ainda lá, né? Tinha, mas eles se rescindiram. Porque eles entenderam, né? Na verdade, quando eu vim pro Brasil, eles já falaram assim, olha, você não tem condições de jogar uma Série B. O médico puxou o histórico dos fisioterapeutas lá e falou assim, o ritmo, a quantidade de treino na Série B, o ritmo, você não vai conseguir jogar. A forma física, treino e tal, você não vai conseguir jogar. Porque é uma intensidade muito grande, sim, marcação e tal. Eles falaram, você não vai conseguir jogar. E aí realmente, eles tinham razão. Eu não tinha mais, eu tinha muito problema físico, muscular já. Eu era infeliz, chegou um ponto que eu estava infeliz no futebol. Eu não conseguia mais, eu falava, pô, eu não consigo jogar. Porque você viu um grande potencial, eu acredito, tá? Eu conheço um pouquinho, porque eu sou daqui também de São José, a gente escutava falar e via também algumas coisas, alguns lances sobre o Ferretti. Ferretti, certamente falando, né? Ele continuaria aí em grandes clubes europeus se não fossem as lesões e também na seleção brasileira, sem dúvida, sem medo de errar pela técnica, pela qualidade. Mas eu queria te perguntar justamente isso. Como atleta, assim, você se realizou mesmo ou você sabe? Porque eu imagino pra você saber da sua qualidade, saber de onde você certamente chegaria, como já chegou. Era uma questão natural de acontecer. E como é que foi pra você a partir daí, depois dessas 3 ou 4 lesões aí que foram decisivas pra sua carreira? Então, eu falo pra você, hoje eu sou muito bem resolvido. Por incrível que pareça, eu não tive tempo pra pensar no momento, quando eu defini realmente, eu não quero operar, eu não vou jogar mais. Eu lembro que eu voltei pra Itália. 27 anos. 27. Eu voltei pra Itália. E apareceu uma oportunidade que o cara falou assim pra mim, Ferretti, olha, eu já morava em Monza, entre Monza e Milão, conhecia muita gente, pessoal brasileiro, restaurante e tal. Os caras falaram, ó, tem um amigo nosso que tá abrindo um restaurante, ele precisa de um sócio. Vai lá conversar com ele, pô, tal, não sei o que. Do nada, assim, do nada, é coisa de Deus. Exato, é coisa que tava... São os desígnios de Deus que Deus tinha um propósito para minha vida naquele momento, entendeu? E aí eu fui conversar sem saber nada, sem saber o que ia acontecer. O cara é italiano, mas filho de chinês. Ele nasceu em Milão, né? Nasceu na Itália
mas era filho de chinês. Então você imagina, um brasileiro que estava jogando futebol se une com um chinês lá para abrir um restaurante, tipo, a probabilidade todo mundo brincava, né, meu? Não vai sair do papel essa história. Vai dar ruim, de alguma forma. E cara, graças a Deus as coisas se encaminharam e foi um sucesso assim tremendo, o restaurante que a gente não imaginava. Mas assim, quando eu penso, né, da questão do futebol na minha vida, eu lembro com muito carinho. Certo. Então eu sou muito bem resolvido. Tudo que eu pude desfrutar dentro do futebol, viagens, conhecer o mundo, amigos, pessoas que eu tive o prazer de conhecer dentro do futebol, eu desfrutei. Não foi aquilo que talvez eu imaginava para minha carreira? Cara, não foi. A gente sempre imagina subir tá no topo. Sim. A gente sempre imagina jogar e tá no topo, mas... A gente nunca entra para dar errado. Exato, mas cara, foi bom, valeu enquanto durou, eu aproveitei, né? Eu acho que um legado maravilhoso que aconteceu para minha vida foi eu ter tirado esse passaporte italiano. Hoje o meu filho tem cidadania italiana. Então, quer dizer, é fruto do que eu plantei lá atrás com o futebol, né? E hoje o meu comércio, toda a minha vida, hoje, né, que é toda uma outra parte, né? Agora a gente fecha um ciclo, o futebol entra numa vida como empresário, né? Então, tudo, o meu comércio aqui, o que eu tive na Itália, né, as outras coisas que eu me envolvi, todas eu tenho que ser grato ao futebol, porque até pelo período que eu vivi dentro da bola e com todas as lesões que eu tive, eu posso dizer que eu fui muito feliz e realizado. Que bacana, Ferretti. E por último, eu gostaria de saber como é que surgiu. Aí, gente, olha, se vocês estiverem interessados, depois eu vou deixar na descrição do canal as redes sociais aqui do Ferretti, tudo. Opa! É de qualidade, viu, gente? Eu, assim, não sou um grande conhecedor, né, de vinho, mas tem muita gente que fala bem, e fala realmente bem mesmo. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que surgiu essa oportunidade de você fazer sua marca. Essa oportunidade, o que acontece, Renan? No período que eu estive em Milão, né, com o restaurante, foram 5 anos praticamente em Milão. Eu fiz muita amizade, conheci muita gente. Então esse jeito nosso de atendimento, de priorizar sempre o cliente, na Itália até então era uma coisa meio que desconhecida. Sim. Porque a Itália é acostumada com o quê? O turismo. O turismo, cara, a pessoa ela não cria uma fidelidade no cliente. Locais turísticos como a Itália, eles simplesmente abrem. Roda muito, né, gente? O tempo todo gente, né? Então, isso é uma parte positiva, inclusive, para eles que, né, constroem, enfim, as suas histórias dentro da Itália com um restaurante ou locais que atendem turista, né? No caso em Milão é uma cidade mais gastronômica. Milão eu costumo dizer que é uma São Paulo menor, né? Então tem de tudo, mas com tudo minimizado, né? São Paulo é muito grande, tudo muito confuso. Milão já é menor, mas tem de tudo. E Milão é uma cidade que, além de atrair muitas pessoas do mundo pela moda, pelos móveis, pela arquitetura e tal, gastronomicamente falando, é uma cidade potentíssima na Europa, né? Então quando eu comecei lá e comecei a mexer com restaurante e tal, e tive o prazer de lidar com muitas pessoas envolvidas no vinho, óbvio, o vinho faz parte da cultura italiana, né? Tá no sangue deles. Eu estudei, fui estudar tudo. E eu comecei a fazer muito contato com produtores, pequenos produtores. O cara produzia numa cidade lá da região do Vêneto, outro produzia em outras regiões, pequenos, que nem comercialmente falando, eles nem no mercado estavam. Nossa. Então assim, eles produzem e vendem a produção inteira para uma pessoa que quer colocar o rótulo dela. Entendi. Né? Então, era um sonho que eu tinha de ter o meu rótulo, de ter o rótulo da marca Enoteca Ferretti. E em 2019 a gente conseguiu, né, antes da pandemia aí, que depois complicou um pouquinho. O caos, né, mas a gente conseguiu fechar uma produção na Itália, né, na região do Vêneto, e representam hoje 4 rótulos nossos Ferretti, né, então um Merlot e um Cabernet Sauvignon, e depois a gente tem um Pinot Grigio e um espumante também, Brut, que é muito forte na região do Vêneto, né, espumante e o Pinot Grigio. Os tintos um pouco menos, né, mas são de qualidade, são vinhos bons, né, e que a gente hoje está aí
ter esse sonho realizado, trabalhando aqui devagarzinho, mas estamos indo, estamos retomando. Que bom, Ferretti. Se alguém quiser comprar, você envia para todo o Brasil ou tem que vir até São José? Não, a gente envia para todo o Brasil, a gente tem o nosso site, né, o www.enotecaferrete.com, né, na qual a gente tem lá entrega para todo o Brasil, tem os nossos rótulos aí e várias outras opções dentro do site. A gente tem um acesso muito fácil, muito descomplicado, então por favor, entrem lá e nos contate lá no próprio site, tem o WhatsApp. Nos contate lá no WhatsApp, falam que nos viu aqui do canal do Renan e tem 10% de desconto para todo mundo que olha aí, galera, vê que legal. Pode pedir aí que a gente dá um desconto aí para essa primeira compra aí, beleza? Olha, eu assim fico muito grato porque é uma oportunidade, é uma possibilidade assim muito grande, né, de estar levando esse conhecimento para o mundo, como o Ferretti disse, através de um canal como o YouTube, né? Através da internet. Então assim, eu fico muito feliz, muito honrado de poder estar aqui, bater esse papo com o Ferretti e poder também estar levando conteúdo de qualidade para vocês. Eu também agradeço a presença aqui, agradeço aí a todos. Espero, né, que o seu canal ainda seja um sucesso, você merece, que Deus abençoe, que amém. A gente possa em breve estar fazendo mais outras aí, passando mais histórias aí pro pessoal. Boa, vamos sim, Ferretti. Obrigado, viu? Obrigado, tchim, gente. Saúde. Aí, ó. Aê. Então, galera, olha só, essa aqui é a Enoteca do Ferretti. Tô mostrando aqui pra vocês, ó. É um espaço bem bacana aqui na cidade de São José dos Campos, no Aquários, tá? Olha que legal. Tem um espaço aqui na parte de fora, né? Aqui. Olha que lugar bacana aqui, gente. Tem um pouco da história dele, ó, da esposa dele. Ele que já foi seleção sub-17, sub-20. Aqui, ó. Camisa autografada da seleção, camisa do Pato, que ele jogou na Itália também, no Monza. Aqui, ó, do Maicon. Do Júlio César, goleiro, ex-goleiro. Do Maicon, lateral direito. E é isso, é a dele, ó. Ele é ex-Corinthians, gente. Ele foi campeão pelo Corinthians, viu? E é isso aí, acompanha o resto do vídeo comigo. Aqui um pouco também da história dele, ó. Ele que morou muito tempo na Itália. Alexandre Pato, Kaká, Zanetti, o William, Robinho, dentre outros, né, gente? Que vocês estão vendo aí. Kaká ali. Júlio César, enfim, muita gente, ó. Muita gente, Paulinho. E a esposa, né? Dele também, a família. Muito bacana, né? Então, vou mostrar a camisa pra vocês aqui, ó. Do amigo dele, do Robinho, que deu pra ele, ó. Robinho, a camisa dele da época do Corinthians. E a do Lúcio, né? Campeão também com a seleção e todos os clubes que passou. Se vocês já estão gostando desse vídeo, galera, aqui em São José dos Campos, ó, no Aquários, já deixa o like, tá bom? Se inscreve no canal e você vai motivar, se você se inscrever no canal, a trazer mais vídeos de conteúdo como esse pra vocês, ó. Fica no vídeo pra acompanhar o resto da entrevista comigo.